Boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer a oração inicial e nós gostaríamos de dizer que é muito bem-vinda Dalva Ferreira. Ela se deslocou de Galha até aqui. Muito obrigada pela sua presença, pela sua atenção, e ela vai nos brindar com os fundamentos da doutrina espírita, né? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais com a Dalva, né? Então vamos agora elevar o nosso pensamento ao Pai, pedindo aos bons espíritos a assistência necessária à palestra da noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Dalva, a casa é sua. Obrigada. Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar aqui no Centro Espírita Serviço do Mestre. É a segunda vez que eu venho a esta casa. E é muito bom podermos estar reunidos para refletirmos sobre as leis divinas, sobre os ensinamentos que nós recebemos dos Espíritos, né, que trouxeram para nós, para compreendermos melhor a nossa vida, qual o propósito da nossa vida. O tema de hoje será os fundamentos da doutrina espírita. Vejam bem, todos nós chegamos à casa espírita com um propósito pessoal, né? Seja por um convite de um amigo, de um familiar, seja porque passamos por algum problema de saúde ou problema profissional, mas cada um de nós tem uma razão, seja porque perdemos um ente querido, uma pessoa querida que nos deixou, né, através da morte do corpo físico, e todos nós chegamos à casa espírita. Acontece que o que nós encontramos aqui? É claro que nós temos todo o acolhimento, nós temos os momentos que recebemos o passe, as orientações, mas o que o Espiritismo nos traz de informações que pode ser extremamente importante para a nossa vida, para termos uma vida melhor aqui neste mundo que tem tantas dificuldades, né? Todos nós passamos por dificuldades, mas o que a doutrina espírita nos oferece de informações que são tão importantes para nós? Então, hoje eu vou tratar sobre os fundamentos da doutrina espírita. Eu vou passar todos eles rapidamente, depois eu vou tratar um por um, tá? Então, quando aqui chegamos, nós vamos estudar a doutrina espírita e nós aprendemos sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, a evolução, a fé raciocinada e a moral de Jesus. Vejam que aqui eu coloquei 9 princípios, que é baseado num livro que se chama Fundamentos da Doutrina Espírita, de José Benevides Cavalcante. Normalmente os autores colocam 5 princípios, mas eu entendo que essa classificação com os 9 amplia um pouco mais e nos dá condições de melhor compreendermos a doutrina espírita. Poderia, conforme diz o próprio Benevides, que é o autor do livro, ele fala, poderia colocar 10, 11, conforme uma metodologia de estudo, tá bom? Então vamos lá.
o primeiro princípio, existência de Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Foi a pergunta que Kardec fez para os espíritos. E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejam a importância desse questionamento. Porque eu não sei vocês, mas eu vim de berço católico. E eu trazia na minha infância aquela ideia de que Deus era um homem velho, porque é pai, né? Criador de tudo. Um velho barbudo que ficava sentado num trono e que ficava ali anotando num livro preto, o livro era até preto na minha imaginação de criança, anotando as nossas faltas, né? E os nossos acertos. E que ele iria prestar conta de nós pelos acertos e erros que nós fizemos. Então, qual a ideia que nós temos de Deus? Esse é o primeiro ponto. Porque às vezes nós trazemos uma ideia de Deus, das nossas crenças, antes de chegarmos aqui à doutrina espírita, ou do meio em que fomos criados, que nem sempre está de acordo com essa primeira resposta da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Porque muitas pessoas têm a ideia de um Deus que ele pune, que se a gente faz o bem, nós recebemos o bem. Se fazemos o mal, Deus vai nos punir. Essa é a ideia que a doutrina espírita nos traz. É isso que nós vamos ver hoje, que não é bem assim. Deus tem suas leis perfeitas, que regem o universo. E essas leis estão escritas onde? Em nossa consciência. Então, todas as vezes que nós ferimos com a lei divina, nós sofremos as consequências pela lei de causa e efeito, que nós vamos tratar um pouquinho lá na frente. Mas não é um Deus que nos pune, que vai fazer com que soframos simplesmente por sofrer, mas tem o objetivo das suas leis perfeitas de fazer com que venhamos a aprender. Então, a existência de Deus, a figura de Deus que a doutrina espírita nos traz, é a figura de a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Tudo que existe no universo foi criado por Deus. Então, nós temos no universo Deus, a inteligência suprema, os três elementos gerais do universo: Deus, Espírito e matéria. O que é Espírito? É a inteligência, né? É o ser inteligente que somos nós, que fomos criados por Deus. E a matéria é tudo isso que nós vemos e também o que não vemos, porque existe matéria que não são perceptíveis aos nossos olhos, tá? Então nós vemos também os atributos de Deus. Deus é eterno, é imutável, é imaterial, Deus é único, Deus é todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Todos os atributos são importantes, mas quando nós compreendermos que Deus é soberanamente justo e bom, a nossa vida muda. Porque a gente fala, Deus é soberanamente justo e bom, mas e no dia a dia, na nossa vida, nós vivemos com base nesse conceito? Nós realmente acreditamos que Deus é soberanamente justo e bom quando nós passamos por dificuldades? Quando nós passamos pela doença? Quando nós perdemos o nosso ente querido? Quando o nosso ente querido está passando por uma doença ou por uma injustiça, nós ainda assim mantemos essa ideia de que Deus é soberanamente justo e bom? Ou nós passamos a questionar a justiça e a bondade divina? Percebe que a doutrina espírita não nos traz ensinamentos apenas para termos uma teoria, é para levarmos para a vida. Esse conceito da existência de Deus, dos atributos de Deus, especialmente do que Ele é soberanamente justo e bom, é algo que nós precisamos analisar de como nós estamos acreditando ou não na vida, no dia a dia, perante as circunstâncias que nós estamos sendo submetidos na nossa existência.
Então, quando nós temos essa certeza de que Deus é soberanamente justo e bom, pode cair o mundo, a gente pode passar por muitos problemas, por muitas dificuldades, mas nós não iremos nos abalar, não vamos questionar Deus, não vamos questionar a sua justiça e a sua bondade, mas nós vamos questionar o que eu preciso aprender com isso. Se Deus é soberanamente justo e bom, se isso está acontecendo comigo, tem uma finalidade justa e boa. Percebem a consequência da ideia? Se nós realmente concebermos isso? Outro ponto importante tem pessoas que não acreditam em Deus e podem questionar, mas inclusive eu recebi esse questionamento recentemente: como você demonstraria para alguém que não acredita na existência de Deus? Como você falaria sobre Deus? Alguém que não acredita que existe Deus. Como está lá no livro dos Espíritos, né? Não há efeito sem causa. Então olhemos ao nosso redor e vamos ver que tudo que a causa não é do homem, ou seja, o que não foi criado pelo homem, foi criado por quem? Por Deus. Então, quando nós olhamos para a natureza, por tudo que existe ao nosso redor, para o céu, né? Quando a gente olha vê as estrelas, olha esse universo que nos rodeia. Quando nós olhamos para uma semente, que dentro de uma semente, quando ela é colocada em condições apropriadas, vai surgir ali uma árvore que vai dar tantos frutos, inumeráveis sementes que podem dar inumeráveis outras árvores. Quando nós olhamos para nós, seres humanos, o nosso corpo humano, a perfeição do nosso corpo, que enquanto estamos aqui falando, quantas células estão se reproduzindo, estão sendo destruídas, quantas conexões não estão acontecendo no nosso cérebro, o funcionamento perfeito, a gestação de um ser, de um bebê ou de um animal. Nós vemos, tudo isso foi criado por quem? Por nós, seres humanos? Não, por uma inteligência maior do que nós. A ciência descobre as coisas, mas a ciência não cria. A ciência médica descobre como tratar o corpo humano, mas não é ela que criou o corpo humano. Então, se nós formos analisar, a física descobre o funcionamento das coisas, né? As leis da física, mas não é ela que cria. Já estão aí, estão apenas sendo descobertos. E quem criou? É uma inteligência suprema. Veja a resposta do livro dos Espíritos: é uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, se a pessoa fala: não, mas eu não acredito no nome Deus, mas eu acredito que o acaso é o acaso, mas se o acaso é inteligente, então nós nomeamos esse acaso como Deus. Porque é o que a doutrina espírita nos coloca: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E é interessante nós falarmos sobre isso, porque quem não conhece a doutrina espírita, às vezes também nos questiona: mas o Espiritismo fala de Deus? Deus é a base, as leis divinas é a base da doutrina espírita. A existência de Deus, a crença, a certeza de que há essa inteligência suprema que rege as nossas vidas através de leis perfeitas, é a base da doutrina. Imortalidade da alma. Vejam, a doutrina espírita nos traz como fundamento básico que nós não somos esse corpo físico. Nós somos espíritos imortais, almas imortais, que quando o nosso corpo passa pelo processo da doença, de um acidente e falece, apenas o corpo morre,
nós continuamos vivendo, pensando, sentindo, amando ou odiando, nós partiremos deste mundo material, deixaremos de viver nesse mundo material sendo aquilo que somos. Nós não vamos nos transformar nem em anjos e nem demônios. Nós continuaremos sendo nós mesmos. A questão é, como nós estamos sendo hoje, agora? Se o nosso corpo físico já não resistisse mais, não quero que ninguém morra, hein, gente, pelo amor de Deus, mas se nós não resistíssemos, mas se nosso corpo não resistisse, o que nós estamos levando de bagagem para a nossa vida que não acaba? Para a imortalidade. E esse conceito da imortalidade da alma nos mostra que a nossa vida material é sim muito importante, mas ela não é tudo. É só uma pequena etapa da nossa existência. Só que normalmente nós nos esquecemos disso no dia a dia. E nós vivemos na busca de coisas, de bens, de conquistas materiais e nos esquecemos dos maiores valores que nós precisamos conquistar, que são as conquistas espirituais, que são os valores que nós levamos para o além-túmulo. Porque quando nós nos despimos dessa vestimenta material, porque esse corpo nada mais é do que uma vestimenta temporária. Quando nós nos despimos dessa vestimenta temporária, que é o nosso corpo físico, nós vamos levar apenas a nossa consciência de todo o bem que fizemos ou não. Do bem que fizemos vai nos trazer o quê? A paz, a tranquilidade, o equilíbrio, o merecimento de nos encontrarmos com aqueles que nos amam e a quem amamos. Mas a consciência intranquila, pelo ódio, pela mágoa, pelo mal que fizemos, isso nos traz desequilíbrios, intranquilidade, sofrimento. Percebem a importância desse conhecimento para nós? Porque vejam um detalhe, a imortalidade da alma existe, a gente acreditando ou não nela. Faz parte da lei divina. Não é melhor nós conhecermos essa imortalidade, tentarmos compreender como isso ocorre e o que nós precisamos fazer para vivermos bem aqui e do outro lado da vida? Vejam que esses conceitos, esse princípio da doutrina espírita nos afeta hoje, agora, no nosso dia a dia, junto às pessoas que nos cercam, amigos, familiares e até mesmo adversários momentâneos, porque nós estamos perdoando as pessoas que nos ferem. Isso é bom para o outro? É, mas principalmente para nós. Principalmente para nós. Então, a imortalidade da alma é um princípio fundamental da doutrina espírita. A pluralidade das existências. Vejam bem, o que seria a pluralidade das existências? É o que nós chamamos de reencarnação. O que acontece? Deus nos criou, enquanto espíritos, simples e ignorantes. Todos nós fomos criados do mesmo modo por Deus, simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Mas não seria possível, não é possível um espírito simples e ignorante alcançar a perfeição numa única existência. Então Deus nos dá a oportunidade de vivermos quantas vezes forem necessárias para que nós venhamos adquirir o conhecimento e o desenvolvimento moral necessário
para chegarmos à condição de espíritos perfeitos. Então daí a necessidade da pluralidade das existências, que é o princípio básico da doutrina espírita. Então todos nós fomos criados simples e ignorantes. Esta é a nossa primeira encarnação? Certamente não. Já passamos por inúmeras encarnações anteriores. Inúmeras encarnações. Cometemos erros pela nossa ignorância. Ignorância não é no sentido pejorativo, é de falta de conhecimento, de entendimento das leis divinas. Por falta de entendimento das leis divinas, a gente erra. Se eu não conheço a lei de trânsito, eu vou sair na rua na contramão, porque eu não conheço a lei, o que vai acontecer? Eu vou provocar um acidente. Eu posso ferir o outro, posso ferir a mim mesma. Não é assim? Do mesmo modo, quando nós não conhecemos a lei divina, pela nossa ignorância, pela falta de conhecimento, a gente erra. Então, nesse período anterior a esse, nós cometemos muitos erros e muitos acertos, mas Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos dá a oportunidade de vivermos novamente. Então esta é mais uma existência que estamos vivenciando, dentre as inúmeras que teremos ainda no futuro. Mas aí, uma vez eu recebi um questionamento: mas esse negócio de reencarnação, então significa que a pessoa pode sempre estar deixando para depois, né? Eu vou deixar, por que eu vou fazer o sacrifício agora para melhorar? Se eu errar, eu tenho oportunidade de refazer lá na frente. Acontece que quando a gente erra, a gente sofre as consequências. Então é melhor a gente não errar, porque a gente não vai sofrer as consequências. E mais rapidamente seremos felizes. Porque lá no Livro dos Espíritos, quando a gente é tratado sobre a lei divina ou natural, os Espíritos falam para Kardec que a lei divina é a única necessária, o cumprimento da lei divina é o único necessário para a felicidade do homem. E que todas as vezes que nós descumprimos com a lei divina, nós sofremos. Então vejam bem, o quanto antes nós nos esforçarmos para nos melhorarmos, mais rapidamente seremos felizes. Então, no nosso dia a dia, vale a pena a gente refletir quem eu sou, quais os pensamentos eu estou tendo, quais sentimentos estou cultivando em meu coração, como estou reagindo perante as pessoas que estão ao meu lado. Eu estou sendo tolerante? Eu estou sendo indulgente? Eu estou conseguindo perdoar? Ou eu estou agindo de forma inadequada? Ferindo, ofendendo, julgando. Então isso é uma coisa importante para nós, porque como eu disse anteriormente, quando a gente perdoa o outro, o maior beneficiado somos nós, não é o outro, porque nós estaremos em paz conosco mesmo, nós vamos ficar revivendo aquele momento de sofrimento. Quando a gente não perdoa, cada vez que a gente lembra aquele momento, a gente sofre novamente. Então, na pluralidade das existências, a gente também tem que pensar: mas eu não lembro nada da minha vida anterior. É porque nós temos o esquecimento do passado. E isso é um benefício para nós. Porque se nós nos lembrássemos de todos os erros cometidos, os vínculos que já tivemos, os desacertos que já realizamos junto às pessoas que hoje nos cercam, talvez nós teríamos mais dificuldades de nos relacionarmos. Então, com o esquecimento do passado, é como se Deus nos desse um livro com páginas em branco, para que nós escrevêssemos mais um capítulo da nossa existência, mas de uma forma zerada. Nós trazemos de forma intuitiva todo o aprendizado que nós tivemos no passado. Isso nós trazemos, mas nós não nos lembramos como adquirimos esse conhecimento, esses ensinamentos, esse aprendizado. Porque vamos parar e pensar: todos nós somos iguais hoje? Não somos. Por quê? Porque nós tivemos vivências antes dessa vida. Uma mãe que tem 5 filhos, apesar de terem a mesma carga genética, a mesma educação, são totalmente diferentes um do outro. Podem ter afinidades, mas são personalidades diferentes.
Por quê? São espíritos com bagagens distintas, de acordo com vidas que vivenciaram anteriormente, experiências que vivenciaram. Então, a pluralidade das existências. Aí nós temos também outro princípio fundamental da doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos. O que é isso? Aqueles que já partiram, que já deixaram o corpo físico, que já não estão mais aqui conosco materialmente falando, podem se comunicar conosco. Eu me lembro, quando era criança, estava fazendo o catecismo, porque como eu disse, eu nasci em berço católico. Eu cheguei à casa espírita pela primeira vez, eu tinha acabado de completar 19 anos, tinha 19 anos. Então, fui criada em berço católico, fiz lá todo o procedimento, né? Eu fui batizada, fiz o catecismo, crisma, tudo isso. Mas no catecismo, eu me lembro que veio de uma forma muito clara para mim da continuidade da vida, a ideia da continuidade da vida. Claro que no conceito da Igreja Católica. Mas aí eu comecei a me questionar, eu questionava, mas se a pessoa morre, o corpo morre, mas ela continua vivendo, por que ela não veio falar para nós como que é do outro lado da vida? Eu tinha 9 anos, mas por que não veio ninguém falar como que é a vida do outro lado? É que eu não sabia, mas sempre vieram. Nós já tínhamos a doutrina espírita desde 1857 esclarecendo tudo isso. Então, a comunicabilidade dos espíritos é algo que acontece todos os dias e não é nada de sobrenatural, é natural que os espíritos venham se comunicar através dos médiuns e relatar, pedir ajuda, relatar os fatos que também estão acontecendo com eles, trazer orientações, informações que também nos ajudam. Então, não é só uma teoria, é um fato que ocorre todos os dias. E a doutrina espírita nos traz meios de fazermos essa comunicação com os espíritos de forma segura. Como? Através de um outro livro, que é o Livro dos Médiuns, que é um manual de orientação de como fazermos essa comunicação com os espíritos de forma segura. Então, aqueles que pretendem se comunicar com os espíritos devem fazer de uma forma adequada. Como? Estudando a doutrina espírita, conhecendo os seus fundamentos da doutrina espírita, estudando o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque assim ele vai comunicar com os espíritos, mas sabendo o que está sendo feito, não de uma forma cega, sem orientação. Tá? Então, a comunicabilidade dos espíritos é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, é natural, esse fenômeno, vamos dizer assim, de comunicação dos espíritos, a mediunidade, que é através da mediunidade. Pluralidade dos mundos habitados. Vamos lá. Lembra que eu falei que nós somos espíritos, que fomos criados simples, ignorantes e destinados à perfeição. Então, para alcançarmos a perfeição, nós, enquanto espíritos, estagiamos em vários mundos, de acordo com a necessidade de aprendizado nossa. Então, quando fomos criados lá simples e ignorantes, nós estagiamos onde? Nos mundos primitivos, onde estão os espíritos no início da sua jornada de aprendizado. Depois que nós evoluímos um pouco, nós vamos para o mundo de expiação e provas, que é a condição atual do nosso planeta Terra, onde nós passamos pelas experiências que todos nós sabemos como são, que nós vivenciamos todos os dias, que nós temos ainda o mal ainda existe aqui no nosso mundo. Então, nós vamos ter que lidar com essas situações onde a moral não é muito elevada. Nós já temos o bem, mas ainda o mal predomina no nosso planeta, Então, nós temos que saber lidar com isso. Então, são os mundos de expiação e provas. Depois nós temos os mundos de regeneração, que já são os mundos mais evoluídos um pouco mais evoluído que a Terra. A Terra está caminhando para ser um mundo de regeneração. E depois nós, espíritos, quando passarmos por essas escolas
e extrairmos todas as lições que nós precisamos delas, nós vamos para os mundos felizes, onde não existe o mal. Mas ainda temos coisas a aprender. E quando lá já também aprendemos tudo que tem a oferecer, nós nos tornaremos espíritos perfeitos e chegaremos aos mundos celestiais ou divinos. Mas vejam, olhemos para o céu, esse universo que nos rodeia. Vocês acham que só a Terra seria possível ser habitada pelos espíritos? Claro que não. Então a pluralidade dos mundos habitados é algo natural também na doutrina espírita. Porque nós, espíritos, estamos hoje estagiando no planeta Terra, mas vamos estagiar em outros. Há inúmeros mundos de expiação e provas aqui no nosso universo. E nós vamos alterando, mudando a escola. A criança, quando é pequenininha, ela já vai lá para a faculdade? Não, ela começa onde? Lá no maternal. Mas quando ela aprendeu tudo no maternal, ela vai para onde? Vai para o primário, vai para o prezinho, depois para o primário. Não é assim? E vai mudando de estágio? Assim somos nós espíritos. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos mudando, né? O detalhe é que nós permanecemos repetindo naquela escola enquanto a gente não aprende tudo que a gente tem para aprender. Então, hoje nós estamos aqui no planeta Terra, no mundo de expiação e provas, aprendendo as lições que nós precisamos ter. Agora, compete a cada um de nós aproveitar as lições que estão sendo passadas para nós. Como aluno na escola, tem aqueles que presta atenção no professor, estuda, se esforça e rapidamente já vai avançando, não é assim? Agora tem outros que às vezes não presta atenção, não está nem aí, vai deixando a coisa rolar, complica tudo, aí demora mais para passar, não é? Para o nível superior. Assim somos nós. Daí a importância de conhecermos o funcionamento das coisas, porque tudo isso faz parte da lei divina. Lei de causa e efeito. Essa é uma lei que todos nós estamos inseridos, não tem como fugirmos dela. E quem que trouxe a ideia de lei de causa e efeito para nós? Colherás tudo aquilo que plantares. Quem disse isso? Jesus. Então vejam, se nós queremos plantar flores, nós precisamos plantar mudas de flores. Não vamos querer colher flores onde plantamos espinheiros. Então, nós precisamos todos os dias refletirmos, como eu disse anteriormente, quais estão sendo os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas atitudes. Porque se nós estamos tendo atitudes inadequadas, que causam sofrimento, nós vamos colher sofrimento. Se nós estamos sendo ingratos, nós vamos colher ingratidão. Se nós estamos sendo injustos, nós vamos colher injustiças. Não tem como fugirmos da lei divina. Da lei humana, tem como a gente dar um jeitinho, né? Não é? Às vezes dá uma enganadinha aqui e ali, a gente pode aparentar ser melhor do que é realmente. Não é assim? Mas da lei divina não tem como a gente enganar. Não tem como a gente fazer de conta. Porque somos nós, é a nossa essência que é demonstrada para nós mesmos. Como eu disse anteriormente, a lei divina está inscrita em nossa consciência. Como nós vamos enganar a nós mesmos? Quando nós identificamos que erramos. Não é possível. E naturalmente, nós vamos sofrendo as consequências. Se eu planto o mal, eu vou colher o mal. Então, se nós temos essa consciência, se nós admitimos isso e compreendemos essa lei, nós precisamos nos esforçar cada dia para não infringirmos essa lei, né? Ou melhor, para plantarmos coisas boas, para colhermos coisas boas. Evolução.
É aquilo que eu disse, é uma lei natural, tudo evolui, tudo está em processo de evolução. Nós, enquanto espíritos que somos, como eu disse anteriormente, nós somos criados simples e ignorantes e destinados à perfeição. Ninguém vai ficar condenado para o fogo do inferno eternamente. Todos nós, por maiores que sejam os nossos erros, teremos oportunidades de recomeçar, de reconstruir. Mas como eu disse anteriormente também, se nós permanecermos em erro, vai demorar mais para alcançarmos a felicidade, a paz que todos nós queremos. Porque vejam bem, qual é o propósito da nossa vida? Todos nós aqui, o que nós buscamos todos os dias da nossa existência? Não é sermos felizes? Mesmo aquele que comete um crime, que fere o outro, ele está buscando o quê? Ser feliz. Só que está buscando de uma maneira equivocada. Porque aí ele vai ferir a lei de causa e efeito e vai alcançar a felicidade? Não, vai alcançar o sofrimento. Então todos nós buscamos a felicidade, todos os momentos, em todos os nossos atos. Mas para alcançarmos a felicidade não tem outro caminho, senão através da prática do bem, através da busca do conhecimento do funcionamento das coisas. Não tem outra forma. Então, tanto nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes por Deus, estamos sujeitos à lei de evolução, estamos progredindo para alcançarmos a perfeição. E quando alcançamos a perfeição, o que alcançamos como consequência? A felicidade plena. Uma felicidade que não é possível ser interrompida, não cessa. Imagine isso. Porque vamos todos nós tentar lembrarmos de um momento de felicidade que já tivemos. Todos nós tivemos um momento de felicidade. Vamos tentar lembrar um momento. O momento em que seja o nascimento de um filho, a conquista de alguma, mesmo uma coisa material, mas que trouxe aquela alegria, aquela coisa gostosa em nossos corações. Não é tão bom ser feliz? Esses momentos? Agora imagine se essa felicidade não cessasse. Para nós aqui ainda, a nossa felicidade ela é momentânea. Qualquer contrariedade, a gente já deixa de estar feliz, já fica triste de novo, se abala, não é assim? Agora imagine a gente alcançar uma condição de felicidade constante. E uma felicidade que é muito maior do que essa que nós já sentimos aqui. Infinitamente maior. É isso que nós vamos conquistar quando alcançarmos a condição de espíritos perfeitos. Não dá nem para imaginarmos exatamente como é. Mas o fato é que nós alcançaremos. E depende do quê? De Deus? Depende de cada um de nós. Do esforço que fazemos a cada dia. Eu sei que estou repetindo isso, mas não tem como fazermos de uma forma diferente. Como disse Jesus, colherás o que plantares. Então, todos nós estamos sujeitos à evolução, inclusive os planetas. Por exemplo, eu não falei que a Terra hoje é um planeta de expiação e provas? A Terra já foi um planeta primitivo. Agora, já há muito tempo, um planeta de expiação e provas está caminhando para se tornar um mundo de regeneração. Então, os planetas também evoluem, os seres vivos também evoluem. Então, tudo está inserido nesse processo de evolução. A fé raciocinada é um princípio fundamental da doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita não nos traz conceitos que nós devemos aceitar por aceitar. Kardec falou, então é isso, pronto, acabou. Os espíritos falaram, então é isso, não tem que questionar. Não, não é assim. Na doutrina espírita nós precisamos raciocinar, compreender, para criarmos, para desenvolvermos em nós uma fé que é inabalável. Porque, como disse Kardec, só é inabalável a fé que pode encarar,
de forma racional as coisas. Porque senão, a gente vai ficar, qualquer afirmação que alguém fizer, que eu não apreciei isso ainda, eu já perdi a fé. É como se se a gente colocar a nossa fé em algo que nós não compreendemos, é muito fácil nós nos perdermos dessa fé. Quantas pessoas, quantos de nós, quando passamos pela perda de um ente querido, passamos como eu disse logo no começo, a duvidar da bondade, da justiça de Deus. Por quê? Porque não compreendeu as suas leis ainda. Quantos de nós não começamos a questionar, mas será que realmente existe a vida após a morte do corpo físico? Porque não compreendeu ainda. Então nós precisamos, a pluralidade da existência, a reencarnação. Se eu não entendo a reencarnação, se eu não compreendo o porquê que existe a reencarnação, a pluralidade das existências, fica muito fácil falar, não, peraí, eu não sei, eu estou em dúvida se é ou não é, quando alguém nos questiona. Agora, quando a gente realmente compreende o objeto da nossa fé, nós não vamos ficar abalados. A frase só é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Agora veio a frase que fugiu na hora. Então vejam, se nós não desenvolvermos essa fé, por isso que é importante o quê? Estudarmos, buscarmos conhecer o objeto da nossa fé. Então, a doutrina espírita não é colocado como uma fé simplesmente porque alguém nos disse, mas é porque nós compreendemos o que nós estamos acreditando realmente, tá bom? Então nós precisamos buscar esse conhecimento, desenvolver a fé em nós. Mas às vezes fala, mas tem gente que tem uma facilidade, né? Tem pessoas que têm mais facilidade para desenvolver a fé do que outras, não tem? Por que será que tem pessoas que têm mais facilidade de desenvolver a fé do que outras? Nós não somos espíritos que estamos em processo de evolução? Nós não somos espíritos que temos uma bagagem que já trazemos de vidas anteriores? Então esses que já têm uma fé inata, que já tem essa facilidade para compreender as coisas, é porque já estudou, já aprendeu lá atrás e agora só está reafirmando aquilo que já aprendeu. Outros de nós estamos construindo a fé, começando a construir essa fé. Então, por isso que temos mais dificuldades. Então, é natural. Não significa que hoje aquele que tem dificuldade de construir a fé vai ser menor do que aquele que já tem uma fé desenvolvida. Não. É porque todos nós estamos em processos diferentes de aprendizado, com bagagens diferentes. Então, é natural que tenhamos mais dificuldades ou menos dificuldades em todos os campos de conhecimento, de aprendizado da nossa vida. Mas o fato é que todos nós partimos do mesmo ponto, de simples ignorantes, e todos nós vamos alcançar o mesmo ponto, de espíritos perfeitos. Por isso que não existe ninguém maior ou melhor do que ninguém. Nós temos aqueles que já aprenderam algumas coisas e outros que estão ainda para aprender. Mas todos nós somos filhos amados de Deus, destinados à perfeição. E a doutrina espírita, com isso, nos traz um ensinamento muito importante da igualdade que somos perante uns e outros, perante Deus. Deus não ama a mim mais do que ama cada um de vocês, e não ama particularmente de vocês mais do que a todos nós aqui. Deus não ama mais o espírita do que ama o católico, o evangélico ou o ateu. Ele ama todos, e todos nós estamos inseridos em suas leis perfeitas e destinados à perfeição. Deus não faz distinção de nacionalidade, de cor, de raça, de nada disso. Suas leis são perfeitas. Nós, imperfeitos que somos, porque ainda somos imperfeitos, um dia seremos perfeitos, mas ainda somos imperfeitos, estamos em processo de desenvolvimento.
ainda fazemos essas distinções, né? Pela nossa ignorância, às vezes começamos a achar, mas eu sou espírita, o outro lá, e o outro não. A gente olha às vezes com menosprezo. Isso é falta de humildade, falta de entendimento das leis divinas ainda, porque essa distinção demonstra a nossa ignorância. Então daí a gente precisa refletir como nós estamos tratando os nossos companheiros de jornada, como estamos julgando aqueles que erram, porque talvez eu não cometa o erro daquele irmão, mas eu cometo outros. Quem de nós não erra? Quem é que é perfeito? Não é verdade? Então quando Jesus nos fala, não julgais para não serdes julgados, é porque todos nós somos imperfeitos. Quando Jesus deu aquela lição que levaram a mulher adúltera para que ele dissesse o que deveria ser feito com ela, o que ele fez? Ele se abaixou, escreveu alguma coisa na areia e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem atirou a pedra? Ninguém. Todos se viraram e saíram. Aí ele disse a ela: alguém te condenou? Ela disse: não. Ele disse: então, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então vejam, a lição que Jesus nos dá. Nós não estamos capacitados para julgar ninguém. Nós precisamos julgar apenas a nós mesmos. Julgar analisando os nossos erros, as nossas imperfeições, não para nos condenarmos também não, porque às vezes a gente faz isso, né? Quando a gente vê os próprios defeitos, a gente não se perdoa. Às vezes a gente até perdoa o outro, mas começa a não se perdoar. Por que eu fiz isso? Meu Deus, eu já sei de tanta coisa, por que eu errei ainda? Às vezes a gente sabe, mas a gente não consegue agir de acordo com o conhecimento que nós temos ainda. Então nesse momento a gente precisa se perdoar. Eu errei, mas eu não quero errar mais. E segue adiante, porque ficar preso ao sentimento de culpa vai mudar o passado? Não vai. Mas se a gente caminhar se perdoando, a gente pode mudar o nosso futuro, fazendo o bem a partir daí. Então a gente precisa realmente aprender a julgar a nós mesmos, analisarmos a nós mesmos, não o outro. O outro a gente pode até analisar, no sentido de, se alguém comete algum erro, a gente pode analisar o erro, mas para aprender com o erro do outro, para que a gente não precise fazer o mesmo erro para ter que aprender. A gente não aprende assim? Eu aprendia muito quando eu via meu irmão fazendo alguma coisa errada, e minha mãe pegava e corrigia ele, eu falava: pô, isso eu não posso fazer, não é? Eu já tentava não fazer a mesma coisa, às vezes fazia, né? Porque a gente acaba repetindo às vezes. Mas é assim na vida, a gente pode analisar o outro, mas não para condená-lo, não para julgá-lo, mas para aprender com a ação do outro. Ações negativas e positivas também, porque o exemplo do outro, bom, também nos serve de lição. Então, se nós formos espertos, nós vamos analisar, mas não para julgar, mas para extrair as lições pelo comportamento daqueles que estão ao nosso redor, mas jamais para julgar. E o último que nós colocamos aqui, como um fundamento, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, é a moral de Jesus. Vejam que o terceiro livro publicado foi justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec faz toda uma análise dos ensinamentos morais de Jesus com base nos ensinamentos da doutrina espírita. Todos esses que nós falamos anteriormente. Então vejam, se qualquer orientação que recebemos, se não estiver de acordo com a moral de Jesus, nós devemos fazer o quê? Deixar de lado. Porque a moral de Jesus, os ensinamentos do Cristo, é o nosso código de conduta para alcançarmos a felicidade.
Jesus veio nos mostrar não apenas em palavras, mas em ações, através do seu próprio exemplo, o que precisamos fazer para alcançarmos a felicidade. E quando ele foi questionado qual o maior mandamento, que ele respondeu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós temos como base fundamental da doutrina espírita a moral de Jesus. E todas as vezes que nós nos desviamos desse ensinamento moral do Cristo, nós estamos descumprindo com a lei divina. Nós estamos causando sofrimento ao outro e, consequentemente, a nós. Então, nós temos lá, como eu já disse anteriormente, amar a Deus, amar ao próximo, como amamos a nós mesmos, amar aos inimigos. Como é difícil, para a nossa realidade pensarmos assim. Mas amar aos inimigos, como Jesus coloca, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo nos explicando, não é amar ao inimigo como nós amamos os nossos amigos. Porque é natural que quando estamos junto às pessoas que nós amamos e que nos amam, nós fiquemos felizes, em paz, tranquilos, E ficamos perante os inimigos, aqueles que são nossos adversários momentâneos, nós ficamos inseguros, temos que ficar alertas, não é assim? É natural. Mas quando é colocado, é no sentido de que nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos pagar o mal com o bem, sempre. Não devemos desejar o mal ao outro. E sempre que possível, auxiliar aqueles que nos prejudicaram. Não revidar, jamais. Mas sim, fazer o bem sempre. E como eu disse lá sobre o perdão, quando a gente perdoa o outro, o maior beneficiado não é o outro, somos nós. Quando nós tentamos nos vingar, é como se nós tomássemos um veneno querendo que o veneno atingisse o outro. Quando nós cultivamos a mágoa, o ódio em nossos corações, é isso. É como se nós tomássemos um veneno e quiséssemos envenenar ao outro. Então, a moral de Jesus é um dos princípios fundamentais da doutrina. Então, daí a necessidade de estudarmos também o Evangelho segundo o Espiritismo, porque só o Evangelho, cada texto que tem ali, dá uma palestra maravilhosa, dá um estudo maravilhoso para todos nós. Então, gostaria até de falar mais sobre a moral de Jesus, mas o tempo já se esgotou. Mas é isso, gente. Quais são os princípios da doutrina espírita? Estão todos aqui à frente. Existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, lei de causa e efeito, evolução, fé raciocinada e moral de Jesus. Na verdade, o que eu falei hoje aqui é muita coisa, eu sei que é muita informação ao mesmo tempo, mas por que eu acho interessante tratar dessa forma? Porque às vezes a gente vem à casa espírita e a gente vê de forma picada, vê uma parte, e às vezes demora tanto tempo para a gente ter uma noção do todo, pelo menos muito, muito resumidamente, mas dá para a gente ter uma ideia de tudo que a gente pode receber aqui de informações da doutrina espírita. Então, aproveitem a casa espírita, o ensinamento da doutrina espírita, tudo isso está lá nas obras fundamentais da doutrina. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Claro que tem outras obras complementares, mas essas são as fundamentais que nos dá todo esse conhecimento, que faz uma diferença imensa na nossa vida. Faz com que deixemos de cometer muitos erros, faz com que direcionemos melhor a nossa existência para, quando aqui deixarmos essa vestimenta material, voltarmos para o mundo espiritual, mais em paz conosco mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam ter um final de semana e uma nova semana de muita paz, muito amor, muita alegria no coração. Muito obrigada. Eu que agradeço.
nós vimos aprender bastante. Muito obrigada, Dalva, viu, por você ter se deslocado de Galha até aqui e passado para a gente todo esse conhecimento, como você falou, né? A gente vai aprendendo e ouvindo, às vezes, por partes. Hoje você deu um banho, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos, né, que se deslocaram, que vieram aqui nessa noite na nossa casa. Lembrando que o próximo final de semana a gente vai ter o evento da parada obrigatória, né? E aqueles que puderam, que se inscreveram, que puderem ir, eu acredito que vão também usufruir de bastante conhecimento e vai ser um final de semana bastante agradável. Então agora nós vamos partir para os passes e eu desejo a todos uma boa noite, um bom dia de amanhã e que a Dalva possa regressar para a Galha com tudo bem, viu, Dalva? Muito obrigada. Dá licença, Nilson, mas nós temos palestra sexta-feira. Quem não for ao evento, por favor, né? Gostaríamos que estivesse aqui, porque nós temos mais um convidado que estará cá na sexta-feira, tá? Então, por favor, nos represente. Eu e a Nilva não estaremos aqui, estaremos lá na parada obrigatória, não sei se tem mais alguém aqui que estará, mas nós teremos um convidado aqui que vocês nos representem aqui, né? Eu convidei, porque não podemos parar, são vários eventos todos os dias da semana e nós temos que nos dividir entre eles, tá bom? Então eu gostaria muito que vocês que estão presentes hoje estivessem aqui na próxima sexta também. Embora haja parada, aqui não vai parar, viu? Aqui nós vamos continuar com todos os trabalhos, com tudo que vai acontecer normalmente aqui na casa, tá? E todos que puderem prestigiar aqui os nossos trabalhos, a gente agradece.